Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania e hoje recebendo o Dr. Ivan da Silva, promotor de Justiça Criminal em Santos. Já esteve no programa, já entrevistei o Dr. Ivan num baile da causa, mas no cenário novo é a primeira vez, né? Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço o convite. Além de promotor de justiça, o Dr. Ivan é professor universitário da Unisantos, Direito Penal. É diferente o trabalho de promotor para professor? Tem similitude, mas uma grande diferença. Como promotor criminal, eu procuro acusar os criminosos, né? E como professor, eu procuro dar aos meus alunos uma visão do direito e mostrar a base do direito penal. Então, como professor, eu tenho um prazer enorme de fazer parte da vida desses futuros profissionais. E tem uma coisa que é muito gratificante, é participar das audiências com ex-alunos, né? Perfeito. Então, do outro lado, tem um advogado e, pelo menos, pode ser presunção do professor, mas eu me sinto fazendo parte, pelo menos um pouquinho daquela formação. Também juízes e outros colegas promotores. Então, o magistério é gratificante. Perfeito. Tem pessoas que preferem estudar em casa, tem promotor que gosta de fazer no gabinete, tem promotor que gosta de levar o processo para casa. Sendo professor, facilita às vezes o estudo? Porque tem pessoas que falam assim, Walter, o professorado, a questão de lecionar, seja na estadual, seja na municipal, seja na universidade, ajuda com que a gente está sempre comprando, pelo menos ganha os livros das editoras. Ajuda bastante, ajuda porque você precisa se manter atualizado, até para não ser surpreendido pela curiosidade dos jovens. Então, neste sentido, facilita muito a função do promotor, né? O estudo contínuo. Olha, o que eu verifico há anos, doutor Ivan, é o seguinte: a gente conversa com as pessoas, já fui ver aulas de Ricardo Ponzetto, do Eugênio Malavasi, as pessoas se preocupam hoje como é que vão fazer para se atualizar, né, no escritório, porque elas pensam o seguinte: eu estou na faculdade, mas o mundo real é outro. Aqui na universidade é tudo lindo e maravilhoso no livro. E o que a gente verificava antigamente é que as pessoas no início das aulas, né, os acadêmicos novos, gostavam do direito penal. E depois iam se decepcionando com a área com o passar do tempo. O senhor acha que ainda é assim que acontece? Ainda é assim, porque o direito penal ele lida com o atavismo do ser humano, né? Então, aqueles sentimentos mais arraigados do ser humano. E então você lida com essas emoções todas que são trazidas para dentro da codificação, dentro da lei. E na prática, o processo penal é quem se encarrega de levar aquele fato até a justiça. E muitas vezes nesse caminho, o fato, porque o direito penal é um fenômeno, aconteceu aquilo lá e nunca mais vai acontecer um fato igual àquele. Então este fato que precisa ser levado para dentro da codificação chamada processo, às vezes se desvia por um monte de situações e não se chega à reconstituição daquilo que aconteceu. Então, nesse aspecto, realmente, muitas vezes o jovem acaba falando que o direito penal na faculdade é uma coisa e na prática é diferente. Olha, o que eu falo é o seguinte: quem realmente se preocupa com a área criminal, né, com as questões de presídios, é quem tem um parente ou conhecido lá dentro. As pessoas têm uma aversão. Vou exemplificar, não dou exemplo de caso meu nem de colegas, mas só para você ter uma ideia. Você está no trânsito, você faz uma batida de carro. Outra parte, em vez de conciliar, de tentar compor, vem para cima de você numa agressão. Você já tem um problema criminal, seja como vítima ou até como autor. Acontece muito isso, quer dizer, todos nós estamos sujeitos a um problema criminal. Um assalto, que você vai precisar ir até a delegacia, depois até o fórum como vítima. A pessoa se sente desamparada, infelizmente, ainda nesse país, né? Porque a vítima pouco tem recursos do Estado para dar um acompanhamento, para ter uma questão psicológica. O senhor sabe muito bem disso, né, doutor Ivan? O senhor que acompanha todo dia. A vítima que passa por um assalto, um problema grave, ela passa anos, às vezes, né, revivando, dizer, fica a imagem daquele problema, aquela arma que fosse. Quantas pessoas, outro dia o rapaz em São Vicente trabalhava na pizzaria, fiquei horrorizado, um rapazinho simples com o pai, ele na ciclovia, o rapaz pôs a arma na cara dele para pegar a bicicleta e o celular, um rapaz forte, ainda bem que ele não reagiu, mas ficou revoltado, foi pegar, graças a Deus você está vivo. Tenho certeza que vou voltar na pizzaria do rapaz e ele está traumatizado até hoje, porque aquela sensação de perder a vida naquele momento, que passa um monte de coisa, e isso vê todos os dias nos processos, né? Nos processos, infelizmente, o ano passado vi pessoalmente que fui assaltado com a minha filha.
E é isso que você está dizendo mesmo. A gente se sente papel, impotente, né? Você se sente impotente. Então, como profissional, você pega já o papel frio ali escrito e muitas vezes a gente não se atenta para isso que você está colocando. Né? O drama pessoal, tanto de uma parte quanto da outra. Mas ali, na verdade, nos processos você tem parte de vidas. Perfeito. Isso é verdade. Cada processo, cada caso é um caso. Rapidamente, doutor Ivan, antes de fechar esse bloco, o doutor Ivan gosta muito da parte do meio ambiente. O senhor ainda acha que a questão do meio ambiente, as transações, eu via muito lá em Miracatu nos processos, que o juiz fazia com que a pessoa replantasse para dar uma reeducação, quer dizer, hoje em dia, infelizmente, não vê ninguém preso por questão de crimes ambientais. A gente vê pagamento de multas pesadas, que muitas vezes a pessoa recorre, diminui, e o meio ambiente fica aí todo prejudicado, que isso não é só um crime contra o meio ambiente, é um crime contra toda a humanidade, não é isso? Perfeito. A nossa lei dos crimes ambientais, embora já tenha sido um grande avanço, na verdade as sanções são muito pequenas. Então, foi trazido para o direito penal essa proteção, né, do direito ambiental e, na verdade, não temos sanções adequadas como resposta aos crimes ambientais, principalmente aos grandes poluidores. As empresas, principalmente, mas também o pequeno, às vezes o pequeno é induzido. Você vê aí no Vale do Ribeira, às vezes a pessoa não tem uma fonte de renda, acaba os grandes produtores fazendo com que ele tire palmito, né, da mata nativa, desmate uma questão de uma nascente. Isso é uma falta de cuidado, e às vezes as pessoas mais humildes são induzidas porque o patrão mandou para ele poder ter o seu salário, muitas vezes até abaixo do salário mínimo. É o que acontece, que a gente vê no dia a dia, seja aqui no Vale do Ribeira, seja aqui no litoral, como também no interior e em outras cidades, que dirá no Nordeste também, né, doutor? A lei ela tem que ser genérica, não é? E infelizmente em muitos dos casos se consegue chegar ao pequeno poluidor e não se chega ao grande poluidor. Quando se chega à empresa, não é? Que também é passível de responsabilização penal na lei ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição da República. Mas, com relação à pessoa física, muitas vezes você pega aí o desmatamento de uma área para construir um pequeno barraco, né, e não se chega ao proprietário ou aos proprietários daquele grande conglomerado que devastou parte de uma floresta para construir lá qualquer coisa. E outro problema grave que a gente tem visto aí, a Europa está se fechando, os Estados Unidos, é a questão do lixo, né? A tentativa de um país para outro jogar o lixo, empurrar o lixo para outros lugares, né? Jogar debaixo do tapete, que é o país vizinho. É mais fácil, né? É mais fácil, mas isso é antigo. Né? Em 1988, quando eu era promotor do meio ambiente aqui na Baixada, um navio, salvo engano, da Holanda veio com lixo para ser jogado aqui. Uma empresa de Suzano havia importado esse lixo aí, altamente tóxico. Sem finalidade nenhuma, era só para descarregar. Só para descarregar. É verdade. Vamos fazer um pequeno troço, tomar uma aguinha? Vamos voltar falando das modificações do Código de Processo Penal, pode ser? Pode ser. Tá bom. Hoje o doutor Ivan da Silva, promotor de Justiça Criminal em Santos. E se você está gostando da entrevista, vai ficar melhor ainda no segundo bloco. Não saia daí, voltamos já.